Fala galera aqui do nosso canal Café Concurseiro, nós estamos aqui hoje para dar continuidade à Lei Complementar número 037, que trata acerca do Estatuto das Polícias Civis do Estado do Piauí. Todos nós sabemos que nós estamos com o edital aberto, nós estamos com prazo contado de preparação para este certame. Eu gravei uma primeira aula que eu vou deixar o link disponível para vocês aqui nesta aula, é a aula 1, que nós tratamos os 17 primeiros artigos acerca deste diploma legislativo. Antes de darmos continuidade a este diploma legislativo, eu devo relembrá-los de que nós tivemos uma alteração no que diz respeito aos cargos de escrivão e aos cargos de investigador. Nós tivemos a unificação desses cargos no estado do Piauí. Essa unificação atende à Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis, que inclusive eu gravei também um vídeo falando sobre isso. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição deste vídeo também. Então essa unificação ela já é fruto dessa parametrização com essa legislação, com essa Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis. Então, quando nós dissermos escrivão e investigador de polícia, leia-se oficial investigador de polícia, que é assim que a Lei Complementar 318, que foi o diploma legislativo que promoveu a alteração nessa lei complementar, assim trata. Esse diploma legislativo número 318 consta no edital da PC Piauí, merece que vocês visitem lá, porque ele vai trazer essa distinção nas nomenclaturas, ele vai trazer a distinção para os cargos de perito. Nós tínhamos espécies do gênero perito oficial, nós tínhamos 3 ramificações do cargo de perito, que eu inclusive tratei na primeira aula desse estatuto, e que inclusive está muito mais detalhado lá na Lei Complementar número 318, e nós também temos questões de atribuições, que lá nessa lei também trata acerca de atribuições, com um pouco de diferença do que nós temos na Lei Complementar número 037. Então, dicas principais e iniciais acerca desse estudo. Visite a Lei Complementar 318 para que você se inteire, para que você fique por dentro de como está a nomenclatura hoje e para que você tenha conhecimento de forma atualizada acerca das atribuições. Não tivemos muitas mudanças acerca das atribuições, mas tivemos mudanças específicas, algumas atualizações de nomenclaturas, algumas inserções de certos termos que merecem ser visitados por você que vai fazer essa prova. Nós vamos continuar aqui no diploma legislativo, Lei Complementar número 037, a gente parou no artigo 17, a gente segue aqui para o artigo 18, passando pelos principais pontos. Esses próximos artigos aqui, seguintes ao artigo 18, não há tantas informações importantes. São informações de provimento do concurso público que inclusive você encontra lá no seu edital. Aquelas informações que não demandarem tanta interpretação, nós iremos passar direto, nós iremos para os pontos mais importantes, porque o nosso tempo é precioso e nós precisamos focar no que tem mais incidência e recorrência nas provas de concurso. No artigo 18 diz o seguinte: o concurso público para o provimento dos cargos da Polícia Civil, que poderá ser regionalizado, constará de exames de conhecimento, exame psicológico, exame de saúde, exame de aptidão física e investigação social. Então aqui nós temos já a primeira informação importante no nosso artigo 18. Assim como eu disse para vocês, há muitas informações nesses próximos artigos que são de praxe de estarem lá no edital. Então nós sabemos de todas essas fases que tem no concurso público. O que eu fiz destaque aqui no artigo 18 é sobre essa possibilidade de ser um concurso regionalizado. O parágrafo 1º traz outra informação importante. Após todas as etapas do concurso, os candidatos a serem nomeados para os cargos de delegado, de escrivão de polícia e de agente de polícia farão curso de formação para o ingresso. Então, o que eu chamo a atenção nisso daqui é porque nós temos alguns estados que eles fazem a nomeação antes do curso de formação e há outros estados que fazem a nomeação após o curso de formação. Então essa é uma diferença interessante que nós temos aí nos mais diversos concursos públicos por todo o país. Vamos avançar na nossa legislação e a gente já parte lá para o parágrafo 9º, que diz o seguinte: durante o prazo de 2 anos contados da posse, não poderá o policial civil ser removido, redistribuído ou transferido. Então aqui praticamente nós temos como se fosse uma quarentena de entrada. Eu inclusive coloquei uma observação aqui no material que esse prazo
em que o servidor não pode ser removido nem redistribuído ou transferido, é como se fosse uma quarentena de entrada. Então, gravem bem esse prazo, é um prazo de 2 anos contados da posse. Vamos seguir adiante. No parágrafo 10 diz que não podem participar de comissão de banca de concurso as pessoas que tiverem cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o 3º grau, inscrito no concurso público. Ponto também que merece destaque é esse grau de parentesco. Nós encontramos o grau de parentesco aí em diversos diplomas legislativos, nós encontramos o grau de parentesco lá em direito constitucional, lá no direito administrativo e normalmente é sempre o 3º grau. Então já fica inclusive a dica de memorização para você fazer o link com esse grau de parentesco, também com outras matérias, para que você não se confunda. A banca, normalmente ela vai jogar outro grau de parentesco, ela vai jogar um 2º grau, ela vai jogar um 4º grau, ela vai jogar um 1º grau, justamente para pegar aquele candidato que não gravou essa informação. Nós seguimos adiante para o que há de mais importante. No artigo 20, diz que o exame psicológico adotará critérios científicos objetivos, sendo vedada a realização de entrevistas. O que eu chamo a atenção de vocês aqui para esse artigo 20 é sobre os critérios científicos objetivos. Normalmente as bancas elas podem dizer que são critérios subjetivos e nós temos inclusive vedações que são por parte dos tribunais superiores que o exame psicológico ele não pode ser manuseado, ele não pode ser aplicado com subjetividade. Nós temos que ter a objetividade até para que não haja prejuízo em face do candidato, para que ele possa recorrer, para que ele possa saber aonde ele errou, para que ele possa estar recorrendo, né, e tomando e perseguindo, no caso, o seu direito em impetrar algum recurso nesse sentido. A gente avança no nosso diploma legislativo, já aqui no artigo 24, parágrafo 4º, diz que o candidato inscrito no curso de formação fica sujeito à contribuição previdenciária. Temos aqui outro ponto importante que eu fiz questão de destacar no nosso material, é sobre essa contribuição previdenciária, podendo acontecer inclusive no curso de formação. A banca ela poderá dizer que o candidato que está inscrito no curso de formação, ele fica isento da contribuição previdenciária, porque às vezes ele não recebe a sua remuneração completa, porque isso também é possível, mas nós podemos perceber aqui que a contribuição previdenciária, ela é sim incidida àquele candidato que está inscrito no curso de formação. A gente passa já para o capítulo 2, que fala sobre os requisitos. No artigo 25 diz que, além dos requisitos previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado para o provimento dos cargos da Polícia Civil, é exigida. Então aqui nós temos diversos requisitos que vocês inclusive encontraram no edital, quem leu o edital, e o que eu fiz destaque aqui foi para a formação em nível superior em direito para o cargo de delegado. Normalmente, sempre o cargo de delegado, né, ele exige essa formação específica. E nós temos também formações que são específicas das outras carreiras. Além do que, para o cargo de perito, né, que comporta diversas especialidades, nós temos essas especialidades também que constam no edital. Às vezes é alguém mais afeto à área de engenharia, às vezes é alguém mais afeto à área de contabilidade ou de informática. Por quê? A perícia ela acontece de uma forma macro. Ela vai acontecer, nós não teremos só a perícia que é realizada ali no corpo, ela vai acontecer também em um computador, ela vai acontecer, por exemplo, em documentos, ela vai acontecer numa construção civil que às vezes desabou. Então, por isso é importante ter vários profissionais com conhecimento técnico em diversas áreas de aplicação. Vamos seguir aqui para os pontos que eu acredito que são os mais importantes. Aqui a gente já parte para o nosso artigo 27, capítulo 3, que fala sobre a nomeação. O artigo 27 diz o seguinte: a nomeação dos policiais civis dar-se-á na classe inicial da carreira. O parágrafo 1º diz que, salvo quando nomeado em comissão, nenhum policial civil poderá ter exercício em outro órgão ou entidade. E o parágrafo 2º diz que, afastando-se o policial civil durante o estágio probatório, o tempo de afastamento não será computado para efeito de estabilidade e promoção.
Eu vou fazer os comentários acerca desse artigo 27 e seus parágrafos. No artigo 27, o ponto importante é esse início dos policiais civis. Ele se dá na classe inicial da carreira, ou seja, existe uma pirâmide em que o policial ele vai escalonando ali de acordo com o seu merecimento, de acordo com o seu tempo, e esse início ele será na classe inicial da carreira. Já outro ponto importante é o parágrafo 2º, que fala que quando o policial civil ele se afastar, durante o estágio probatório, esse tempo de afastamento ele não é computado para efeito de estabilidade e de promoção, ou seja, nada mais justo. Nós temos aqui até uma questão lógica, porque se o policial civil durante aquele estágio probatório, que é de 3 anos, ele se afasta, ele não pode ter aquele prazo de afastamento sendo computado, tanto para promoção quanto para estabilidade. O estágio probatório ele é um período de 3 anos, ele é um período essencial que o policial, que o servidor, de forma geral, ele conclua para que ele tenha aptidão à estabilidade. Então, se ele não está concluindo aquele prazo, é nada mais justo que ele não tenha isso contabilizado para a sua aquisição de estabilidade ou para a sua promoção, porque o tempo também na carreira acaba ensejando a sua promoção. Então, nada mais justo. Isso é bem óbvio quando a gente se deparar com isso na prova. Nós encontramos várias questões que são óbvias. Já no capítulo 4, fala sobre a promoção. O artigo 28 diz que a promoção por antiguidade ou por merecimento será feita de uma classe para outra imediatamente superior dentro de uma mesma carreira. O parágrafo único diz que a diferença de vencimento entre as classes de carreira policial civil é de 10%, e o artigo 29 diz que é vedada a promoção do policial civil durante o estágio probatório, exceto ao final, quando poderá ser diferida uma movimentação de classe. Então aqui nós temos outras informações importantes. Essa diferença de vencimento entre as classes da carreira policial, esse percentual de 10%, é um percentual interessante da gente memorizar. Essa vedação da promoção do policial civil durante o estágio probatório. Então veja, durante o estágio probatório, o servidor ele está se confirmando ainda na carreira. Há diversos requisitos que são apurados. Então não seria óbvio também, ele estar ali ainda se confirmando na carreira e receber uma promoção durante esse estágio. Então, aqui, mas veja que a legislação ela traz uma ressalva, ela traz uma exceção, exceto ao final, quando poderá ser deferida uma movimentação de classe. Ao final, tudo certo, tudo valendo. No artigo 30, diz que as promoções serão realizadas em 21 de abril e 28 de outubro de cada ano, desde que verificada a existência de vaga e haja policial civil em condições de a ela concorrer. Então nós temos aqui duas condições importantes no nosso artigo 30 que dizem respeito a essas promoções. Outro ponto também que é importante são essas datas, 21 de abril e 28 de outubro de cada ano. E as duas condições para que haja essas promoções é a existência de vaga e a de policial em condições de concorrer. Diga-se, se nós tivermos as vagas e não tivermos os policiais que estão aptos a concorrer às vagas, nós não teremos promoção. E isso acontece em vice-versa. Em termos, o policial em condições de ser promovido e não termos as vagas. Então, precisam das duas condições estarem disponíveis para que nós tenhamos elas preenchidas. O parágrafo único diz que compete ao Conselho Superior da Polícia Civil organizar as listas de promoção por antiguidade ou merecimento. Vocês vão ver mais à frente do diploma legislativo que o Conselho Superior da Polícia Civil ele possui uma função muito importante, ele possui diversas funções importantes, nós iremos detalhar mais à frente, mas de antemão eu já fiz essa menção aqui no parágrafo único, sobre essa lista de promoção por antiguidade ou merecimento. Vocês já percebem aqui duas formas de promoção e que compete ao Conselho da Polícia Civil estar organizando essas listas de promoções. O artigo 31 diz que o interstício mínimo para qualquer modalidade de promoção é de 2 anos para todos os cargos da carreira da Polícia Civil. Prazo importante também que nós podemos fazer um link com outro prazo que nós acabamos de ver nessa legislação, o prazo de 2 anos. É interessante que quando nós temos esses prazos iguais, porque facilita a memorização. Eu particularmente gosto muito quando eu me deparo com vários prazos iguais no mesmo diploma legislativo, porque eu sei que mesmo se eu esquecer de algo na hora da prova, eu lembro que
O único prazo que eu vi foi aquele. Então, às vezes até essa forma da gente memorizar, acaba que você não lembra de fato o conteúdo que diz respeito àquilo, mas você lembra do prazo e você pode ganhar a questão por conta disso. Então, nós temos um interstício, né, um prazo mínimo para qualquer modalidade de promoção, que é um prazo de 2 anos. O parágrafo 1º diz que é vedada a promoção no período de 2 anos, a contar da aplicação da pena ao policial punido com suspensão. O parágrafo 2º diz que é vedada a promoção no período de 1 ano, a contar da data da aplicação da pena ao policial punido com advertência. Vejam bem, aqui nós temos a distinção de prazos, mas vocês vão usar essa tática para que ajude vocês a melhorar, a gravar, na verdade, essa informação. A suspensão ela é uma pena mais grave do que a advertência. Normalmente a advertência ela acontece de forma verbal e escrita, então é bem mais brando, é uma chamada bem mais branda ao servidor. Já a suspensão é bem mais drástico, né? O servidor ele fica suspenso, às vezes sem receber ali a sua remuneração, sem contar aquele prazo ali para outros efeitos. Então é uma pena muito mais grave ao servidor. Então, para a pena que é mais grave, ele vai receber um prazo maior em virtude de ser uma pena mais grave. Então, nós teremos uma pena de 2 anos, né, a contar dessa data, dessa publicação da pena policial. E para a pena que é mais branda, nós teremos 1 ano. Então, condizente também com essa pena, que é uma pena mais branda. Então, eu faço esse link, na verdade, é uma forma só de entender melhor e organizar as informações para que nós não nos esqueçamos desses prazos aqui também, para que a gente possa não fazer confusão com os outros prazos que tem nesse diploma legislativo. O artigo 32 diz que as promoções serão realizadas por antiguidade e por merecimento, alternadamente na proporção de 50% para cada modalidade. Então aqui, como nós podemos perceber no outro artigo que nós havíamos lido agora há pouco, nós temos essas duas formas de promoção, antiguidade e merecimento, de forma proporcional, 50% para cada modalidade. O parágrafo 1º diz que a promoção para a classe especial fica condicionada a qualquer caso à conclusão de pós-graduação lato sensu na respectiva área. Então aqui nós temos um requisito obrigatório, né, para o policial ele figurar ali na classe especial, que é essa conclusão desse curso de pós-graduação que na respectiva área de atuação. O parágrafo 2º diz ainda que para a promoção por merecimento é requisito de aprovação no curso de atualização técnico profissional com duração mínima de 120 horas ministrado pela Academia de Polícia do Estado do Piauí ou instituição de ensino reconhecida e ter obtido resultado positivo em avaliação de desempenho. Então nós temos aqui inclusive outro requisito para a promoção por merecimento, esse curso, né, de atualização técnico-profissional, que tem uma carga horária de 120 horas. Importante a gente saber isso. Artigo 34, aqui mais uma vez, o Conselho Superior da Polícia Civil organizará para cada vaga a ser provida por merecimento uma lista não excedente a 3 candidatos. Outro número importante também, essa lista ela não pode exceder o quantitativo de 3 candidatos e quem organiza a lista é o Conselho Superior da Polícia Civil. Mais uma vez, nós estamos vendo a presença do Conselho Superior da Polícia Civil. Percebam a importância que ele possui para o nosso estudo e terá lá na hora da sua prova. O parágrafo 1º diz que desde que exista mais de um candidato em condições de concorrer para a promoção por merecimento, é vedada a elaboração da lista com apenas um nome. Então, é interessante, porque isso visa que nós nos blindemos, né? A legislação ela blinda qualquer tipo de benefício sendo concedido a uma pessoa específica. Então, se tiver mais de um candidato, não pode existir uma lista com apenas um nome. Mas se tiver só o nome, aí tudo bem, tranquilo, que está apto, né, à promoção. Mas se tiverem mais candidatos aptos à promoção, nós não podemos ter uma lista com apenas um nome. O parágrafo 2º diz que é obrigatória a promoção do policial civil que figure 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas em lista de merecimento. Eu me lembro, inclusive, de uma situação lá em Direito Constitucional que versa acerca da escolha dos magistrados. Eu não vou saber ao certo qual artigo que é, mas lá também tem esse prazo, 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas. É um prazo que eu também nunca tive muita dificuldade
em estar gravando. Então, aquele policial que ele figurar nessa lista por 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas, ele possui a obrigatoriedade, o direito à obrigatoriedade de ser promovido. A gente avança na legislação. O artigo 35 diz que a promoção por atividade será determinada pelo tempo de exercício da classe, e os seus parágrafos dizem o seguinte: será contado em dias o tempo de exercício para a promoção por atividade, ocorrendo um empate, terá preferência sucessivamente aquele que contar maior tempo de serviço policial, maior idade e maior número de dependentes. Eu trouxe aqui, inclusive, né, esse pequeno esquema elucidativo para que a gente saiba que esse desempate ele acontecerá de forma sucessiva, né, de acordo com o que está posto aqui, e ele começa pelo maior tempo de serviço policial, maior idade e maior número de dependência. Essa é a ordem para o desempate, aqui no caso da questão da promoção por antiguidade. O artigo 36 diz que o policial afastado de suas funções por motivo de licença, por afastamento do cônjuge ou companheiro, para atividade política, para o desempenho de mandato classista, para servir em outros órgãos ou entidades e para o exercício de mandato eletivo, só poderá ser promovido por antiguidade. Então aqui aquele policial que ele se afasta para desempenhar alguma dessas funções, como mandato classista ou para servir em outros órgãos, nada mais justo do que ele seja promovido apenas por antiguidade. Afinal de contas, como ele seria promovido por merecimento se nem no órgão ele está atuando? Então é outra questão lógica, outra questão óbvia para que a gente preste atenção e não perca a questão fácil. O artigo 37 diz que o policial civil poderá ser promovido por ato de bravura ou pós-mortem, independentemente da existência de vaga. Então aqui vejamos uma exceção às questões ali das promoções. Nós temos esses dois tipos de promoção que não carecem de um tempo, né, ou da existência de vaga. Né? Houve o ato de bravura ou houve algo relacionado após a morte, né, que aqui traz inclusive o termo em latim, o policial ele pode ser promovido sim nessas duas questões. O artigo 38 diz que o ato de promoção será declarado nulo quando não observar as disposições pertinentes. O parágrafo 1º diz que o policial promovido indevidamente, salvo comprovada má-fé, não ficará obrigado a restituir o que houver recebido maior. Então, pode ser que aconteça do policial auferir alguma vantagem sem que ele tenha percebido, no caso, uma promoção. Às vezes ele acredita que já cumpriu os requisitos, ele não cumpriu, mas ele foi promovido, não teve má-fé na situação e foi comprovado que ele foi promovido indevidamente, ele não ficará obrigado a restituir esses valores que ultrapassaram o seu valor correto, que seria, ele não fica obrigado a fazer a restituição desses valores. E o artigo 39 diz que se aplicam aos policiais civis as disposições relativas ao provimento previstas no Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado. Pessoal, o que eu tinha para falar para vocês sobre essa lei complementar neste momento é isso. Nós avançamos do artigo 17 e paramos aqui no artigo 39, passamos pelos principais pontos dessa legislação. Mais à frente eu devo gravar a outra parte dessa legislação. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilha, se inscreva no nosso canal e até a próxima.